E estamos em Apocalipse capítulo 2 e hoje nós vamos entrar em Apocalipse capítulo 3. Mas, como eu sempre digo, o estudo escatológico, ou seja, o estudo do fim dos tempos, ele abrange toda a Bíblia. Nós vamos mencionar versículos que estão esparramados em toda a Bíblia. E o intuito é nós conseguirmos falar sobre esse desvendamento, né? Entender os dias que nós estamos vivendo. Existe um relógio escatológico. Um relógio que não é exatamente com precisão de segundos, precisão de minutos e horas, como um relógio comum. Mas é um relógio onde nós podemos seguir as orientações de Jesus, que disse o seguinte: olha, quando você olhar para a videira, então você vai conseguir identificar se está no tempo dos frutos ou não. Assim como nós olhamos para qualquer árvore e olhamos por tempo e conseguimos observar o momento da estação que nós estamos vivendo, o momento da folhagem daquela planta, né? E a mesma coisa é com o fim dos tempos. Esse relógio escatológico, ele tem bastante detalhes na Bíblia. O dia exato que Jesus vai vir e arrebatar a sua igreja, nós não sabemos. Aliás, Jesus disse que essa informação está guardada com o Pai. Portanto, se alguém algum dia disser que essa geração vai ver a volta de Jesus, ou né, na virada da década tal vai vir a volta de Jesus, não aceite como verdade, porque ninguém sabe essa informação. Porém, esse relógio escatológico, ele pode muito bem nos ajudar a identificar os tempos que nós estamos vivendo. E as cartas às 7 igrejas, as 7 cartas às igrejas, elas têm, como eu disse na última aula, elas têm um endereço para igrejas da Ásia daquela época. E na aula passada, se você participou, você lembra que eu mostrei um mapa onde a numeração das 7 cartas estão num sentido horário, né? As 7 cartas formam uma espécie de um pequeno relógio e nós podemos observar que essas cartas, além de ter sido escritas para as igrejas daquela época, né, lembrando, recapitulando, João estava exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu, ali totalmente exilado, longe de qualquer ser humano. Isso foi aquele Diocleciano, aquele camarada que substituiu Nero. Ele veio com muito mais fúria sobre os cristãos, que sofria bastante perseguições naquela época. E ele então exilou João, que foi um dos únicos que não teve uma morte de mártir, né? Todos os demais teve mortes terríveis, né? Aquele historiador, Flávios, me fugiu o sobrenome dele. Ele registra que a morte, por exemplo, de Pedro, que foi a Bíblia não fala detalhes de como foi, mas aquele historiador, Flávios Joséfos, ele registra em seus escritos que Pedro pediu para ser crucificado, porque essa foi a morte que ele teve, mas ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele dizia que não era digno de morrer como o seu Senhor. E os demais discípulos, eles foram mortos de várias maneiras, né? Apóstolo Paulo, por exemplo, foi decapitado, né? E vários outros foram mortos das formas mais terríveis, mas o discípulo João, né? Ele foi exilado numa ilha, né? E o exílio, a solidão é terrível, mas João teve uma experiência ali tremenda e ele registrou o que ele viu por ordem do próprio Senhor Jesus, que apareceu a ele numa visão. E então esses relatos foram registrados no livro de Apocalipse, que é o livro das revelações. E embora seja um livro conhecido como o livro que trata de profecias, ele não é o único. Não, existem, as profecias estão arraigadas em toda a Bíblia. Eu estou ansioso para entrar na matéria que é as 70 semanas de Daniel.
Nessa matéria, nós vamos aprender como que aquela visão que Daniel teve faz sentido para nós hoje, né? E como que as 70 semanas formam um período da história que mostra hoje que nós podemos olhar para o passado e constatar os acontecimentos, fica muito mais fácil para nós estudarmos tudo isso. Naquela época, todas as visões e todas as profecias eram algo assim abstrato, algo desconhecido, algo que se aplicava naquela época, obviamente, mas que as pessoas, os profetas inclusive, não tinham uma visão clara de como seria no futuro. Mas nós vivemos um tempo onde nós podemos confortavelmente fazer essa análise e, portanto, desvendar o fim dos tempos se torna um estudo bem factível, bem possível, né? E hoje nós vamos entrar na terceira carta. Como é que nós estamos aí, Bruno? Tudo em ordem? A projeção está funcionando? Enquanto o pessoal organiza os últimos detalhes, eu gostaria que você já fosse compartilhando o link do YouTube. E se você estiver no Instagram, né, essa câmera aqui está no Instagram, se você estiver no Instagram, que você mande aquele torpedinho, aquele aviãozinho para as pessoas que você conhece, né, e clica no coraçãozinho no Instagram, clica no like, no gostei, você aí do YouTube, e eu posso te assegurar uma coisa. Aliás, eu faço um desafio para você. Se você clicar no like agora, no começo, e no final dessa aula, você achar que o que eu disse não faz sentido para você e você, no fundo, não gostou, eu te desafio a tirar o seu like, porque isso é possível, e colocar o dislike. Por que não? Se você não gostou, seria bom se você registrasse a sua opinião. Mas não deixe de expressar a sua opinião. Não deixe de participar. Eu costumo dizer que as pessoas que nos ajudam nesse compartilhamento, nessa forma de clicar no gostei para que o algoritmo entenda que isso pode ser relevante para mais alguém, essas pessoas fazem parte do mesmo propósito que nós estamos aqui. O propósito de levar essa palavra a mais alguém. Porque o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que semear, jogar sementes, né? Jogar sementes para que essas sementes elas possam germinar. Muitas sementes caem em terreno pedregoso, em terrenos onde não existe profundidade para as raízes crescerem, mas outros terrenos, esses têm terra fértil. Sim, muitas pessoas interessadas em saber mais da palavra de Deus, muitas pessoas interessadas em descobrir os acontecimentos dos nossos dias e entender com clareza o que Deus tem para nos ensinar, nos mostrar, nos admoestar. Enfim, existem terrenos diversos. E eu acredito que você que está aí do outro lado tem sim terreno fértil e é bem capaz de multiplicar essa semente que eu estou lançando aqui. Terceira carta, Igreja de Pérgamo. Nós aprendemos na última aula que todas as cartas de Jesus, aquelas igrejas, tinham um mesmo layout. Um layout onde ele reconhece falhas, onde ele acusa, onde precisa ser mudado, ser ajustado, questões onde ele reconhece valores e qualidades, e no final ele termina com algum aconselhamento. E logo em seguida ele deixa uma espécie de promessa. E para a igreja de Pérgamo, que é a terceira igreja, se nós fôssemos definir essa igreja, nós poderíamos chamar essa igreja de igreja mundana, uma igreja estatal. Ela surgiu... Na verdade, ela era daquela época de João, né, quando ele recebeu essa orientação de Cristo para enviar as cartas. No entanto, quando nós fazemos uma analogia escatológica, o que acontece é que nós podemos identificar essas igrejas em 7 fases da história da igreja. 7 fases, começando por Éfeso, Esmirna, e durante esse decorrer dos anos da história da igreja, nós estamos hoje na igreja de Pérgamo, que é a terceira carta. E a definição que nós poderíamos resumir essa igreja é exatamente essa: igreja mundana e estatal. Nós vamos entender já por quê. Ela surgiu
se nós fazendo essa analogia com a história, ela representa a igreja nos anos entre 313 depois de Cristo a 590 depois de Cristo. E eu vou agora discorrer sobre a mensagem dessa carta. Bem, a mensagem dessa carta, ela consiste em a igreja mundana Pérgamo. Cristo glorificado é quem maneja a espada, dividindo a igreja do mundo. Essa é a mensagem da igreja de Pérgamo. Agora, vamos entender por quê. A igreja de Pérgamo, Cristo faz alguns reconhecimentos que são até positivos. Ela diz assim, Jesus a essa igreja: sei as tuas obras. Ou seja, ele conhece as obras daquela igreja. Aliás, aqui serve como uma revelação para nós. Cristo conhece as nossas obras. Quando você faz o bem a alguém, Cristo está olhando e observando e reconhecendo, porque Ele sabe de todas elas. Assim, quando fazemos o mal, Ele também sabe. Retens o meu nome, é um reconhecimento que Jesus faz àquela igreja. Embora ela seja uma igreja mundana e estatal, e nós vamos entender já já por quê, ele é uma igreja que consegue reter o nome de Cristo. Não negaste a minha fé. Ou seja, uma igreja que nos momentos de aperto, ela não decide por negar a fé, ela persevera. Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vós. Esse é um dado histórico, né? E nós vamos entender alguns detalhes ao longo do estudo, tá bom? Dos porquês dessas informações. Repreensões. Existem algumas repreensões agora que Jesus vai fazer a essa igreja. Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Essa doutrina de Balaão é uma doutrina bem parecida com aquela dos nicolaítas que nós vimos na última carta. Quem se lembra? Coloca aí, eu me lembro, para eu saber que você está comigo. O termo nicolaítas pode ser uma forma helenizada de Balaão. Sendo assim, as duas seitas citadas podem ser a mesma. É uma maneira diferente de citar essa seita. Isso nada mais é do que o sincretismo que Nicolau tentou implantar na igreja de Pérgamo, né, e na igreja de Esmirna, na carta anterior. Esse sincretismo nada mais é do que transformar atos religiosos aos deuses pagãos daquela época dentro da igreja cristã. E esses atos religiosos, não imagine que é apenas uma liturgia, um dogma simples, não. Eram paganismos totalmente rejeitados pela palavra de Deus. Envolvia sacrifício de crianças, envolvia sacrifícios de pessoas e mutilações, coisas totalmente inapropriadas ao que Cristo nos ensinou no seu Evangelho, né? E, portanto, essa igreja, ela tinha alguns que seguiam esse sincretismo. Consequências: virei contra ti e batalharei com a espada da minha boca. Isso aqui, vir contra ela, é uma expressão de juízo, né, que denota o seguinte: se aquilo, tudo que nós fazemos na nossa vida, tudo que nós realizamos, hoje de manhã, na nossa live Café com Propósito, eu mencionei essa questão. Em algum momento da história, lá na frente, tudo vai ser revelado. A justiça de Deus vai prevalecer sempre. A Bíblia diz, e nós vamos aprender isso quando nós estivermos estudando algumas aulas para frente, que o sangue dos que foram mortos injustamente, eles clamam por justiça. E eles vão se satisfazer de justiça, porque Deus promete vingar a injustiça, né? E essa palavra de juízo diz respeito a isso. Aconselhamentos. Bem, o aconselhamento de Cristo, que ecoa durante os anos, durante a história da igreja, é o seguinte: arrepende-te. Esse é o aconselhamento de Cristo. Arrepender. Deus nos convoca ao arrependimento a todo momento. Enquanto tivermos fôlego, enquanto tivermos vida, esse clamor nunca vai cessar.
arrepende-te. Ou seja, mude de direção. Você que estava indo para lá, mude para cá, para que as suas atitudes sejam realmente de arrependimento. Mesmo conselho que consta em outras cartas, né, diz aqui. A igreja de Pérgamo. Pérgamo vem de uma região que havia muitos médicos. Pérgamo vem de uma região que era reconhecida internacionalmente pela medicina. Inclusive, o símbolo desse conhecimento era um símbolo pagão, de uma serpente em movimento. Era uma referência ao deus da medicina que era cultuado naquela época. Inclusive, esse mesmo símbolo da serpente ainda existe hoje no símbolo da medicina. Se você observar o brasão da medicina, você vai ver que ali tem uma serpente. E é exatamente em referência a Pérgamo, né? Uma informação aí histórica para tirarmos aí um pouco da tensão do estudo. Recompensa. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Uma promessa de um novo nome. Você vai receber um corpo glorificado e também uma pedrinha branca, onde vai ter o seu novo nome. Eu não sei se nós vamos nos lembrar do nosso nome que nós vivemos aqui na Terra. Provavelmente não, talvez, não sei. Mas o fato é que lá nós teremos um novo nome, um corpo glorificado e um novo nome. E eu queria agora ler com vocês a carta na íntegra, não é uma carta muito grande. Diz assim na versão A Mensagem que eu tenho usado. É uma versão diferente dessa do versículo que nós acabamos de ler, tá bom? Uma versão mais contemporânea. Escreva a Pérgamo, ao anjo da igreja, ou seja, ao líder daquela igreja, o pastor, o dirigente daquela igreja. Assim diz aquele cuja palavra é como uma espada afiada. Aquela palavra de juízo que nós lemos agora há pouco. Né? Espada afiada é sinônimo de juízo. Né? E Jesus é aquele. Ou seja, a justiça vem através de Cristo. Não aquele Cristo que morreu na cruz, cordeiro que veio com o propósito de morrer. Não, é o Cristo que na sua segunda vinda vai vir com poder e glória para estabelecer a sua justiça. É o mesmo Cristo, mas com uma missão diferente. Aqui estão as palavras da espada. Abre aspas. Vejo onde você vive, bem debaixo da sombra do trono de Satanás. Mas você continua ousado em meu nome. Nunca negou meu nome, nem mesmo quando a pressão era insuportável. Quando martirizaram Antipas, né? Nós lemos isso num dos itens que Jesus reconhece naquela igreja. Minha testemunha que permaneceu fiel a mim no território de Satanás. Mas porque você tolera os seguidores de... Isso é uma pergunta que Jesus está fazendo. Por que você tolera os seguidores de Balaão? Não lembra que Balaão foi o inimigo que seduziu Balaque e atrapalhou a perseguição de Israel, promovendo festas idólatras e imorais? E por que você se relaciona com os nicolaítas que fazem o mesmo? Aqui a própria Bíblia se explicando, mostrando a semelhança que há naquelas atitudes que eram chamadas de seita de Balaão e nicolaítas, e mencionando inclusive alguns detalhes, que além de sacrifícios, eram realizados coisas imorais. Muitos dos deuses daquela época eram idolatrados através de orgias sexuais. E, de certa forma, essas seitas, elas tentavam implantar isso dentro da igreja, que é o que nós chamamos de sincretismo religioso, que são misturas de religiões que são totalmente avessas ou antagônicas uma à outra. E Jesus, então, ele faz uma afirmação de forma incisiva. Ele diz: chega, não se renda a eles. Estarei em breve com você. Estou farto e prestes a despedaçá-los com as minhas
palavras afiadas como espada. Seus ouvidos estão abertos? Cristo pergunta ao líder daquela igreja. Então ouça as palavras do vento. O Espírito sopra através das igrejas. Vou dar o maná secreto a todo vencedor e também uma pedra branca inscrita com o seu novo nome, seu nome secreto. Ou seja, o nome que ninguém conhece, como nós lemos aqui nessa outra versão. Então essa foi a carta à igreja de Pérgamo na íntegra, e agora continua aqui as recompensas. Além dessa pedrinha branca com o novo nome, vai receber também o maná escondido. E nós já lemos, e aqui faz uma referência em João 6,31, que diz assim: aqueles que recusam qualquer participação na mesa dos demônios seriam sustentados pelo maná de Deus. Jesus é o maná dado pelo Pai. O próprio Jesus é a representação desse maná. Aquele mesmo maná do Velho Testamento que o povo no deserto pediu por comida, e Deus manda então o maná, e esse maná virou então uma referência. E na escatologia ele é usado como uma referência a Jesus. Em 1 Coríntios 2, 6 a 10, diz que ele sustenta os fiéis e lhes dá vida. A mensagem de Jesus continua oculta para os sábios deste mundo. A verdade é que essa palavra, cheia de conhecimento e de entendimento, ela é loucura para o mundo. O mundo, os sábios, são confundidos com ela. Somente aqueles que estão debaixo de um entendimento que só pode vir de Deus, só pode vir através de intimidade com Deus, de um relacionamento com Deus, é que esse conhecimento ele se revela. Mas aqueles que estão afastados de Deus, eles leem e não entendem. Eles ouvem, mas não conseguem compreender. Mais recompensa, pedrinha branca, já falamos sobre ela e já lemos, e tem referências em vários lugares. Filipenses 3,20 diz que pedras brancas foram dadas a escravos libertados para mostrar sua cidadania. Naquela época, quando um escravo era libertado, eles levavam essa pedra branca como um memorial ou uma prova da sua liberdade, da sua cidadania. Os fiéis não são mais escravos do pecado, pois se tornaram cidadãos da pátria celestial. Portanto, nós, da mesma forma, uma vez salvos, uma vez diante da entrada da nossa morada eterna, da Nova Jerusalém, nós vamos receber a mesma pedrinha branca que representa a nossa liberdade. Tentar apressar um pouco para a gente fazer aí pelo menos umas 2 ou 3 cartas ainda hoje. Mais recompensa, pedrinha branca, ainda mais sobre esse assunto. Em 2 Timóteo tem uma referência dizendo o seguinte: também foram dadas aos vencedores de corridas e aos vitoriosos em batalhas. Ou seja, essa mesma pedrinha branca era usada como um troféu, uma pedra que representava a vitória em batalhas e em corridas. Os fiéis são vencedores que receberão o prêmio. No capítulo 19, versículos 6 e 9 de Apocalipse, diz que elas foram usadas pelos romanos como um tipo de ingresso para alguns eventos. Jesus permite os fiéis a entrarem na presença dele para o seu banquete. Quando nós falarmos desse banquete, nós vamos mencionar mais sobre esse momento de vitória. Um novo nome, uma outra promessa contida nesse mesmo texto, um nome novo, frequentemente sugeria uma nova direção na vida, especialmente de uma pessoa abençoada por Deus. Existem muitos exemplos na Bíblia. Tem Abraão, que era Abrão, e se transformou em Abraão. Tem Jacó, que se transformou em Israel. Jacó, que representava trapaceiro, enganador, passou a se chamar Israel, que é povo de Deus, filho de Deus, nação de Deus. Sara era Sarai, virou Sara, e tem também os seus respectivos significados. Bem, desamparada e desolada recebem nomes novos. Minha delícia e
minha delícia e desposada, mostrando a bênção de estar com Deus. Isaías 62 faz também essa menção dessa transformação que o novo nome nos traz. E agora nós entramos na quarta carta, né? Carta à igreja de Tiatira. Igreja institucionalizada e corrupta. E agora nós entramos num declínio na igreja. Se você observar, desde a primeira carta a Éfeso, Esmirna e Pérgamo, a igreja começa a subir, né? A igreja começa a estar cada vez mais cheia do Espírito Santo, e mesmo no caso da igreja de Esmirna, que era extremamente perseguida, onde os mártires morriam e Nero queimava vários ao longo das estradas, fazia dos cristãos verdadeiros lâmpadas para clarear aquelas estradas, aquelas ruas da cidade, porque Nero imputou aos cristãos a culpa do incêndio que queimou metade de Roma, sendo que na verdade aquele incêndio foi ele que fez, ele que provocou na sua loucura. Mas para que aquilo não fosse não aparecesse como culpa dele, ele culpou então os cristãos que foram terrivelmente martirizados naquela época. Mas a igreja, embora ela crescia, embora ela era perseguida, ela crescia como nunca antes na história. Satanás, o plano dele era perseguir até exterminar os cristãos. No entanto, quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia, mais a igreja era cheia do Espírito Santo, mais ela era cheia do primeiro amor. E então, com os corações ardendo, aqueles homens e mulheres estavam dispostas a morrer por aquela causa. Se nós não estamos dispostos a morrer por uma causa, então nós não temos causa alguma. Essa que é a verdade. Uma causa que realmente faz sentido para nós é aquela pela qual nós estamos prontos a morrer por ela. Caso contrário, não é uma causa que vale a pena. É apenas algum sentimento, algo de momento, nada substancial. Mas o fato é que a artimanha de Satanás, o plano que ele arquitetou era esse, era perseguir de maneira voraz os cristãos. Mas o que ele foi percebendo com os anos é que quanto mais perseguia a igreja, mais ela crescia. Mas agora nós chegamos na igreja de Tiatira, que na história representa o ano 590 a 1517. Esse ano onde a Igreja Católica ela passa a ser institucionalizada como uma instituição, um período onde a igreja parou de ser perseguida e, pelo contrário, Satanás usa aqui uma artimanha diferente. Quando ele percebeu que quanto mais se perseguia, menos ele tinha resultados, então ele mudou a estratégia. Aliás, na nossa vida, nós precisamos aprender algumas lições, inclusive como essa, que Satanás nos mostra. Quando nós estamos usando uma estratégia, e aquela estratégia não está dando resultado, quem sabe o motivo de você usar uma outra estratégia? Fica aqui um parênteses para você analisar. Ao invés de procurar culpados, ao invés de procurar desculpas, procure mudar a sua estratégia. Até Satanás, na sua maldade, usa desse artifício de conhecimento na sua abordagem. E aqui a igreja de Tiatira, que nós podemos definir como uma igreja institucionalizada e corrupta. Por que corrupta? Nós vamos falar sobre isso, mas de antemão eu já te adianto que a igreja, uma vez institucionalizada, uma vez transformada numa instituição onde as pessoas não eram mais perseguidas, pelo contrário, as pessoas eram até elitizadas ao fazer parte daquela religião cristã, ela agora começa a se corromper. Quando se mistura política, dinheiro e religião, as coisas tendem a não irem bem. E foi exatamente o que aconteceu. Uma era da história muito triste, onde a igreja passava a vender salvação para os fiéis que poderiam pagar, pasme,
né? As cruzadas que matavam cidades inteiras em nome da cruz e de Cristo, e várias atitudes que levavam a igreja a uma decadência. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas antes vamos ler a carta na íntegra, para que nós possamos entender. E eu vou ler nessa mesma versão atualizada, embora alguns versículos que estão mencionados aqui estão na versão mais popular, mais conhecida. Escreva a Tiatira, ordem de Jesus a João. Ao anjo da igreja, né, escreva a Tiatira direcionando, ou seja, aos cuidados de o líder da igreja. Assim diz o Filho de Deus, cujos olhos espalham chamas como de fogo, que tem pés como uma fornalha de bronze. Abre aspas. Vejo tudo o que você tem feito por mim. É impressionante. O amor e a fé, o serviço e a perseverança. Sim, muito impressionante. Você está melhor a cada dia. Ou seja, a igreja crescia, mas crescia para valer. Todavia, e aqui é que vem o problema, nem sempre o crescimento diz algo positivo sobre uma igreja. E aqui vem um todavia. Todavia, por que você permite que Jezabel, que se diz profetiza, seduza meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz? Lembrando que essa carta era literalmente para uma igreja que existia naquela época de João, logo nos primeiros anos depois da morte de Cristo. Mas nós, no estudo escatológico, nós trazemos e entendemos com clareza que essa mesma igreja representa esse período de 590 depois de Cristo a 1517. Eu até lhe dei uma oportunidade de mudar de vida, mas ela não quer desistir de sua carreira de negócios religiosos. Negócios dentro da igreja. Estou a ponto de eliminá-la com seus parceiros e acabar com esse jogo de sexo e religião. Vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria. Então, cada igreja saberá que a aparência não me impressiona. Jesus não se impressiona com a aparência. Essa igreja que começou a enriquecer nesses anos onde ela foi institucionalizada. Imagine, por exemplo, hoje, se a igreja vendesse por R$1 milhão a salvação. Então o fiel poderia pagar esse valor e estaria livre para fazer o que quiser da sua vida. Porque examino cuidadosamente toda a motivação e cuido para que você receba o que merece. Quanto ao restante da igreja, que não tem parte nesse ultraje e condena o flerte com o diabo, que se mostra como algo profundo, esteja certos de que eu não vou deixar a vida de vocês mais difícil do que já é. Apeguem-se à verdade que vocês conhecem até que eu venha. Esta é a recompensa que tenho para todo vencedor, para aquele que se apega à verdade, recusando-se a desistir. Vocês vão governar as nações. O rei, pastor de vocês, governa com firmeza de um cetro de ferro. E a resistência das nações será frágil como um vaso de barro. Esse foi o dom que meu Pai me deu e que passo a vocês. E com ele, a estrela da manhã. Vamos falar sobre isso. Seus ouvidos estão abertos, então ouça. Ouça as palavras do vento. Ouça o que o Espírito está soprando através das igrejas. Esta é a carta na íntegra, e a mensagem principal dessa carta é: para a igreja corrupta, Tiatira, Cristo é o juiz com olhos como de chamas de fogo. Ou seja, um Cristo que veio para fazer justiça. Reconhecimentos: conheço o teu amor e serviço, conheço a tua fé e a tua paciência, conheço as tuas últimas obras, que são inclusive maiores do que as primeiras. Porém, existem repreensões severas.
Toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, mas que ensina enganos, enganos que levam o meu povo a se prostituir e comer dos sacrifícios da idolatria. Esse sincretismo sempre tentou entrar na igreja, sempre tentou infiltrar atitudes religiosas que são totalmente o oposto do que o Evangelho nos ensina. Esse sincretismo, até hoje, até nos nossos dias de hoje, tenta infiltrar e corromper os princípios do primeiro amor, os princípios do que Cristo nos ensinou. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, e não se arrependeu. Jesus sempre clama por arrependimento, como nós já dissemos hoje. Sempre. Ele vai estar sempre buscando por arrependimento. Mas nem sempre pessoas se arrependem. É comum se ouvir histórias de pessoas que estão no leito de morte. E ali, faltando alguns minutos para simplesmente o espírito se esvair e a morte então tomar o seu lugar. É comum relatos de padres e pastores, principalmente, quando oram por aquela pessoa que ainda tem um último vapor de vida. E então apresenta Jesus para essa pessoa e pergunta: você gostaria de aceitar Jesus? E a pessoa, mesmo sabendo que ela vai morrer, ela não aceita. Algo tremendo, uma experiência que eu ainda não vivi, espero não presenciá-la, mas algo extremamente triste. Alguém que deliberadamente decide negar Jesus, decide ser inimiga de Deus. Uma vida prestes a se esvair, bastaria dizer sim, eu aceito Jesus. E como aquele ladrão da cruz, que nas suas últimas horas teve essa oportunidade, muitas vezes, muitos estão num leito de hospital e buscam por essa oportunidade, mas não sabem como fazer. E aí cabe a você e a mim ir até essas pessoas e dar-lhes essa oportunidade. Mas infelizmente nem todos vão aceitá-la. Consequências. Tudo na nossa vida tem consequências. Tudo, não se engane. As nossas decisões, as nossas atitudes, elas têm consequências. Se elas não são hoje, elas serão amanhã. E se não serão amanhã, serão na eternidade. Mas as consequências dos nossos atos vai bater na nossa porta e vai nos cobrar sobre aquilo. E aqui a carta diz o seguinte: a porei numa cama, a igreja. Isso aqui usando uma outra versão, a versão atualizada, E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Adulteram com ela diz respeito a Jezabel, que é uma figura do pecado, uma figura da perversão, uma figura da sedução, o pecado que nos seduz. E hoje no capítulo 7 de Provérbios, no nosso Café com Propósito, se você não participa do Café com Propósito, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, nós estamos juntos tomando um café e fazendo um devocional pela manhã. E juntos nós estamos aprendendo sobre os capítulos de Provérbios. Hoje nós estamos no 7º dia, foi o capítulo 7, e nós aprendemos, porque esse capítulo, ele faz com que a sedução, incorporada através de uma mulher, ela seduz aqueles que estão distraídos. E Jezabel é uma personificação dessa sedução do pecado. Ferirei de morte os seus filhos, uma consequência do pecado. Todo pecado, a consequência é a morte. Fato. A Bíblia deixa isso bem claro. E muitas vezes essas nossas atitudes impensadas, ou seja, o nosso pecado, ele traz morte não só a nós. Nós falamos por várias vezes que tudo que nós fazemos, existem consequências, e essas consequências muitas vezes, elas determinam o nosso destino. Determinando o nosso destino, afeta os nossos filhos. Determinando o nosso amanhã, afeta a nossa família. E o nosso erro, o nosso pecado, prejudica a nossa família e o destino dela.
um destino que poderia ser um destino com a mais maravilhosa graça, né, usando um dos provérbios que nós já lemos, pode ser substituído por morte, caminhos de ausência de paz, caminhos onde não há alegria, há muitas vezes um contentamento temporal, um contentamento momentâneo e que não nos traz vida, a verdadeira vida. E aqui tem aqui uma observação que é: o período dessa igreja é maior de todos, ou seja, vai lá de 590 depois de Cristo até 1500 e pouco. Foi a época em que as trevas cobriram a verdadeira igreja. A idolatria, o culto às relíquias e aos santos, né? Foi a época que a Igreja Católica infiltrou no seu sincretismo a adoração a santos, como os deuses pagãos, que sempre na história da igreja tentou infiltrar na nossa igreja, conhecida como igreja cristã, né? Vamos chamar assim, embora tenha uma denominação com esse nome, mas vamos chamar da igreja que Cristo nos deixou. Né? O sincretismo, que é essa tentativa de misturar o profano com o santo, sempre existiu. E essa igreja de Tiatira, ela permitiu que algumas coisas entrassem. Por exemplo, a criação dos santos e a adoração a eles entrou nessa época, porque as pessoas acostumadas a adorarem uma estátua, elas, quando eram convertidas ao cristianismo, que agora apagou aquela câmera ali, Bruno. Agora que convertidas ao cristianismo, uma igreja já institucionalizada, né, as pessoas que chegavam até ali sentiam falta. Poxa vida, precisava ter alguma coisa para nós ajoelharmos e adorarmos. E então criou-se santos que pudessem ser admirados, idolatrados. E embora a igreja negasse que era uma adoração, nessa época era explicitamente uma adoração, sim. O sacrifício da missa, o batismo de crianças, né? Não faz sentido nenhum se batizar crianças. Uma criança, ela está na sua inocência. Embora já haja o pecado nela, ela não tem condições de tomar uma decisão. Ela não tem condição e não tem entendimento do que vem a ser isso. Né? E esses batismos de criança e todas essas questões que eu estou relacionando, começou nessa era da igreja. O celibato clerical, que é aquela questão do padre não poder se casar, né? O clérigo, nada mais é do que os líderes da igreja. E essa mesma igreja que veio vindo durante a história, e que nessa época institucionalizou vários dogmas, criou essas questões que cada vez mais afastava a igreja do seu propósito. O celibato clerical e muitos outros dogmas de homens foram introduzidos no seio da igreja, sucumbindo o verdadeiro evangelho. Ou seja, cada vez que a igreja inventava esses dogmas e permitia que infiltrasse esse sincretismo religioso, ela começava a deturpar o evangelho que Cristo nos deixou. E agora, existem, como todas as cartas, uma recompensa. Né? Na verdade, existem mais de uma. Os cristãos, que seria a autoridade sobre as nações, os cristãos perseguidos foram vítimas da maldade dos homens poderosos deste mundo, mas os vencedores dominariam sobre as nações com o poder do ungido de Deus. Né? Isso é uma menção de Salmos 2, de 8 a 9. Né, se a gente comparar os assuntos. Romanos 5,17, Efésios 2,6, diz que Jesus daria aos fiéis o privilégio de participar deste vitorioso reino messiânico. O milênio é um assunto que nós vamos ter uma aula só sobre ele. É um assunto bem interessante e nada mais é do que um período de 1000 anos onde Cristo reinará com o seu povo. Né, com aqueles que foram arrebatados momentos antes. Né? Momentos antes, porque não se sabe quantos anos isso representa, porque uma vez que a igreja é arrebatada, nós então passaremos a ter um corpo glorificado e num mundo onde não é essa dimensão que nós vivemos aqui. E, portanto, o tempo
Cronos que nós conhecemos, ele já não faz tanto sentido. Mas nós ainda não falamos nem do assunto arrebatamento e nem do assunto do milênio. Ainda vamos falar sobre ele mais à frente. Fique tranquilo, não fique apavorado. A minha missão é fazer com que esse estudo, que é um estudo extremamente técnico, ele seja transmitido a você do Instagram também. Desculpa por não estar dando a devida atenção às duas câmeras, mas o nosso objetivo é que esse estudo ele seja de fácil assimilação. Então, eu muitas vezes, mesmo arriscando cometer alguma gafe com alguns termos, eu estou me esforçando a não usar muitos termos técnicos, muitos termos complicados, e eu tentei sistematizar uma sequência de aulas para que esse objetivo fosse alcançado. E eu espero estar conseguindo transmitir esse conhecimento a você. Outra recompensa, a estrela da manhã. Jesus Cristo é a estrela da manhã. Apocalipse 22:16 afirma isso, e também 2 Pedro 1:19. Qual maior recompensa para o vencedor do que chegar naquele dia iluminado para sempre e pela luz de Cristo? Haverá um dia que nós receberemos a recompensa de uma vida pautada no que Cristo, no que Deus quer para nós. Os propósitos de Deus para nós é tão maravilhoso que Ele não apenas nos ajuda a viver uma vida próspera e produtiva e uma vida pautada no sentido real de coerência do Evangelho, mas Ele também nos ajuda a chegarmos até Ele, aonde nós vamos poder viver uma eternidade inteira ao seu lado. Afinal de contas, o seu objetivo, o propósito de Deus para conosco, por ter nos criado, é que nós possamos ter comunhão com Ele. E esse objetivo será alcançado na eternidade e para sempre. Bem, as próximas aulas nós vamos falar das igrejas Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As cartas para essas três igrejas são cartas muito interessantes. Por quê? Sardes entra na questão porque a igreja institucionalizada, a igreja depois que virou uma instituição que era permitida e ela então poderia arrecadar fundos e ela, através de questões terríveis, de erros enormes que ela cometia, ela se transformou numa igreja muito rica. E essa igreja muito rica agora, ela passa por um período de reforma. A reforma, conhecida como a reforma protestante, onde a igreja, Lutero levanta 95 teses contra o que a igreja estava fazendo de errado. A igreja então, ela recebe um basta. E esse basta, com o apoio de Deus, que estava realmente cheio daquelas atitudes e dogmas que a igreja cometia, que estava totalmente avesso ao que ele gostaria para a sua igreja. Essa nova igreja, agora de Sardes, ela vem com essa proposta de mudança. Mas nós vamos aprender que, embora essa mudança fosse necessária, ela teve períodos de decadência também. E logo em seguida veio a igreja de Filadélfia, a igreja tida como a igreja perfeita e que representa a igreja que vai morar no céu. A igreja de Filadélfia, a carta à igreja Filadélfia, melhor dizendo, porque existem igrejas com esse nome por aí, e eu não estou me referindo a elas, estou me referindo à carta à igreja Filadélfia, que representa um período da história da igreja. Ela começa ali no avivamento da igreja, no final do século XIX, no início do século XIX, e esse avivamento acontece uma explosão de poder, e milagres eram realizados, e essa igreja, que representa a igreja que vai subir com Cristo, ela vai atravessar os anos, e hoje essa igreja ainda existe. Só que hoje ela existe em paralelo com uma segunda igreja. É o único momento da história onde a igreja de Laodiceia, ela existe concomitantemente à igreja de Filadélfia, ou seja, ao mesmo tempo. Filadélfia começa um pouco antes, entra a igreja de Laodiceia, e então até o arrebatamento essas igrejas vão existir. Porém, no arrebatamento a igreja de Filadélfia sobe, e fica então só a era da igreja de Laodiceia.
Uma igreja representada por grandes templos, representada por dinheiro e por poder. Uma igreja cujo ensinamento diz respeito ao eu, à pessoa. O centro não está Cristo, o centro está eu, pessoas, né? E não Cristo. Uma igreja que vai ficar para a grande tribulação. E nós vamos encerrar essas cartas às igrejas na nossa próxima semana, na nossa próxima aula, na aula 04. Obrigado a todos vocês, e eu vou encerrar com uma oração. Eu vou encerrar com uma oração e vou pedir a Deus para que esses conhecimentos façam sentido para nós hoje, agora. Não sentido para nós, então foi isso que aconteceu, interessante. Não, é um sentido que nos traz entendimento. Se você ler no primeiro capítulo de Apocalipse, no versículo 3, você vai ler o seguinte, que bem-aventurado, ou seja, é uma expressão que a Bíblia diz que feliz é aquele que lê e estuda as palavras dessas profecias. Portanto, nós vamos orar a Deus para que essa promessa seja cumprida na sua vida. Que você seja bem-aventurado a aprender mais sobre essas profecias. Combinado? Oremos então. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa 1 hora que estivemos aqui falando dessas profecias, dessas revelações que hoje nos é tão mais fácil de entender do que quando elas foram escritas. Obrigado, ó Pai Santo, porque o Teu Espírito Santo certamente usou a minha voz como um instrumento. Que, ó Pai, essa palavra chegue aos corações e encontre lugar para ficar guardada. E que cada mente possa utilizá-la de maneira útil para a sua vida. Para que nós possamos, ó Deus, entender os dias que nós estamos vivendo. Para que nós possamos não sermos pegos de surpresa, mas que no dia da sua volta nós possamos estar como aquela noiva que estava com a sua lâmpada acesa. Ó Deus, mantenha a nossa lâmpada acesa. Mantenha, ó Deus, a chama do primeiro amor. Não permita que, como aquela igreja de Éfeso, nós possamos deixar esse amor se esfriar. Não, mas que, pelo contrário, essa chama dentro de nós, que ela possa arder, que o Senhor possa avivar os nossos anos, os dias que nós vivemos, que nós possamos viver um avivamento vindo da Tua parte, e que nós possamos ser usados por Ti, que nós possamos ser terra fértil, e que essa semente que foi lançada aqui hoje possa produzir 100 por 1, e que a Tua palavra possa encontrar o destino pelo qual ela foi designada. Eu te agradeço, ó Deus, mais uma vez, e peço que o Senhor nos ajude a prosseguir nessa nossa missão, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a vocês, obrigado, nos vemos na próxima aula. E não se esqueça, amanhã temos live às 7 horas da manhã. Vamos juntos nesse devocional Café com Propósito. Te espero lá.